Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Henrique Café. A paz do Senhor Jesus para você. A partir de agora, vamos começar uma série de estudos a respeito do Salmo 119. Serão vários e vários vídeos falando a respeito deste salmo, trazendo algumas considerações, fazendo algumas observações que vão com certeza abençoar nossa vida de forma extraordinária. Vamos, na verdade, juntos estudar, refletir, meditar a respeito do Salmo 119, que nos traz grandes ensinamentos a respeito da palavra de Deus. Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal. Você que não é inscrito, ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal TV Perfeito Louvor. Você que já é inscrito, revise aí se você está recebendo os avisos de novos vídeos, tá bom? Não esqueça também de deixar o seu like, o seu joinha neste vídeo e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com os irmãos da igreja, em suas redes sociais. Olha, nós temos um projeto muito importante, muito interessante aqui em nosso canal TV Perfeito Louvor. São vídeos com foco no casamento e na família. E são vídeos também produzidos a partir dos comentários de cada membro assinante do clube do canal TV Perfeito Louvor. É isso mesmo. Sendo membro assinante, você tem acesso a estes vídeos exclusivos e poderá estudar com a gente a respeito de casamento, de família, e com certeza a sua vida, a sua família, seu casamento será ricamente abençoado. Para se tornar membro assinante, é só você pegar o link da descrição deste vídeo, acessar e fazer a sua assinatura e aproveitar os vídeos que postamos aqui a respeito de casamento exclusivamente para os membros assinantes. Se você tem um problema, um caso que você deseja que a gente trate, que a gente fale a respeito, é só você comentar em um de nossos vídeos exclusivos para os assinantes, tá bom? Bom, vamos começar o nosso estudo, a nossa série sobre o Salmo 119. Para começarmos, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 8 do Salmo 119. Isso mesmo, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregastes de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que as minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então, não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desistas de mim. A leitura que eu fiz está na nova versão transformadora, NVT. Não sei qual versão que você tem aí, mas só para você identificar, a leitura que eu fiz está na nova versão transformadora. Bom, de início eu quero fazer algumas observações. O Salmo 119, e você já vai entender por que a gente leu do versículo 1 ao versículo 8. O Salmo 119 é um salmo de sabedoria. É o cântico principal sobre a lei do Senhor. Se não fosse a respeito da palavra que o salmista escreveu, poderíamos dizer
que ele escreveu sobre este assunto de forma exaustiva, de forma cansativa. No entanto, como é a respeito da palavra que o salmista escreveu, ele está celebrando a palavra de Deus, é impossível falarmos que ele escreveu sobre o assunto de forma exaustiva. Pelo contrário, quando falamos a respeito da palavra de Deus, estamos falando de algo prazeroso, estamos falando de algo que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos revigora, não é? Que nos dá vida, esperança, salvação. Então, por mais que seja um salmo longo, por mais que seja um texto longo, uma leitura longa, é impossível dizer que o salmista falou, escreveu de forma exaustiva, porque é justamente sobre a palavra do Senhor que ele escreveu, aquilo que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá vida, que nos dá ânimo, esperança. Então, ele escreve de forma extensa. Ele queria tanto falar a respeito da palavra de Deus que não houve outra forma a não ser como essa que ele escreveu, de uma forma assim tão prazerosa, embora longa, mas prazerosa. Este longo poema é todo em acróstico. Para cada uma das 22 consoantes do alfabeto hebraico, há 8 versículos, começados pela letra em questão. Ou seja, cada letra do alfabeto hebraico nos traz aí 8 versículos. No Salmo, nós encontramos 8 palavras que se referem à palavra de Deus, que se referem à lei do Senhor. São elas, conte aí comigo. Primeira, lei. Segunda, testemunho. Terceira, preceitos. Quarta, mandamentos. Quinta, estatutos. Sexta, caminho. Sétima, juízo. Oitava, palavra. Estas 8 palavras que se referem à própria palavra de Deus aparecem várias vezes. Várias vezes. E o Salmo nos traz o sentido integral destas palavras, ao mesmo tempo que se aprofunda na aplicação da lei do Senhor, tanto para a vida cotidiana, como também para o destino de Israel, naquele tempo em questão, como também para o nosso, porque serve para nós também, hoje. Meus irmãos, algo que nós podemos falar também a respeito deste Salmo 119, falando da palavra do Senhor, é que a lei do Senhor, a palavra do Senhor é específica, ela é diretiva e libertadora, generosa, bondosa e solene. E ela é tão complexa, tão profunda, tão maravilhosa como o Criador como o Criador da própria palavra, que é o próprio Senhor, que é o nosso próprio Deus. João, capítulo 1, versículo 1, a gente vê que o verbo estava com Deus e Deus era o verbo e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, Deus é maravilhoso, sua palavra é maravilhosa. Outra coisa que podemos falar a respeito da palavra de Deus, observando também este salmo, é que a lei nunca é considerada uma maldição. Não se pode considerar a palavra de Deus em hipótese alguma, em momento algum, como maldição.
Pelo contrário, a palavra de Deus para cada um de nós é uma dádiva de Deus. Uma dádiva. Não é maldição, é dádiva. É dádiva. Outra coisa que a gente observa aqui a respeito do Salmo 119 é que o salmista não consegue parar de louvar a Deus por sua grandiosa misericórdia, benignidade, em nos prover instruções para nós, para uma vida feliz, para uma vida completa, uma vida plena. Como Jesus mesmo falou que nos daria em João capítulo 10, versículo 10. Muito embora o diabo veio roubar, matar e destruir, Jesus veio para nos dar vida e nos dar plenamente. Plenamente. Então, você vê que a gente fez a leitura aí do versículo 1 ao 8, porque é justamente a primeira letra, né? A primeira letra do alfabeto hebraico, que traz este conjunto de 8 versículos, que fala sobre os bem-aventurados. Os bem-aventurados. A palavra em hebraico esher, que é traduzida em português pela expressão bem-aventurado. Esta palavra é utilizada em hebraico para expressar a condição abençoadora ou a condição de felicidade da pessoa que obedece, que segue os mandamentos do Senhor. E esta felicidade independe das circunstâncias. Ou seja, não depende das circunstâncias do momento em que ele vive. Ele sempre está alegre, ele é feliz. Ele é feliz só pelo fato de obedecer a palavra de Deus. A gente vê diversas vezes na palavra do Senhor a seguinte expressão: ó, como são felizes os que obedecem ao Senhor, os que seguem os mandamentos de Deus. Esta felicidade, meus irmãos, não depende das circunstâncias, dos momentos em que nós vivemos, porque está ligada, atrelada, ou é resultado da obediência a Deus. Obediência a Deus. Ou seja, podemos dizer, a obediência a Deus, a obediência à palavra do Senhor, resulta ao ser humano uma felicidade que não está ligada às coisas materiais deste mundo. A obediência à palavra de Deus resulta ao ser humano, traz ao ser humano, né, uma felicidade que não está ligada às coisas materiais, às coisas deste mundo. Aí, assim, nós temos os 2 primeiros versículos. Ouça com atenção mais uma vez a leitura destes 2 versículos. Como são felizes ou bem-aventurados os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos teus preceitos e o buscam de todo o coração. Bem-aventurado os irrepreensíveis em seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. O nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento onde Deus espera a
totalidade de cada um de nós, no que diz respeito à nossa entrega ao Senhor, a totalidade do nosso ser, das nossas intenções, dos nossos pensamentos, das nossas vontades. Ouça com atenção o que diz Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Estou fazendo a leitura na Nova Versão Transformadora. Versículo 5. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prende-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. A palavra de Deus deve estar conosco a todo momento. A palavra de Deus deve estar conosco a todo momento, para jamais esquecermos do que ela nos orienta, assim seguirmos e, de fato, vivermos de forma bem-aventurada, ou seja, sermos felizes por completo por obedecermos a palavra daquele que salva, daquele que liberta, daquele que nos cura. Aleluia! Aleluia! Será que dá para dar um aleluia aí onde você está assistindo este vídeo? Não esqueça, você que não curtiu, de dar seu like, tá bom? Continuando aqui, ó. Olha só o que o Senhor Jesus nos fala no Novo Testamento, quando ele é questionado a respeito de qual era o maior mandamento. Ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 22, versículo 35, versículo 36. A partir do versículo 36 é a resposta de Jesus. No versículo 35 é o questionamento que fizeram a ele a respeito de qual era o maior mandamento, de qual é o maior mandamento. Aí Jesus diz assim no versículo 36 e em diante. O mandamento... Olha só. Desculpa, irmãos. 36 ainda é o questionamento. Vamos então fazer a leitura completa, né? Do 35 e diante. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta, 36. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu no 37. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Olha aí que interessante, né? Então, amarmos a Deus, obedecermos a palavra dele, nos traz alegria, nos traz a vida completa. A nossa vida só é completa quando nós estamos em Jesus, pois ele é o caminho, a verdade, a vida. Né? Salmo 112, versículo 1, diz, ó, louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos.
Aí eu lembro também do 128, versículo 1. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. A única maneira que existe de provar se você ama ou não a Deus é quando você obedece a palavra do Senhor. Não adianta você abrir a boca e dizer, amo a Deus, se você não obedece a palavra dele. Como é que você pode amar a Deus se você não consegue obedecer a palavra dele? Isso não existe. Não existe. Não existe. Então, meus irmãos, vamos amar a Deus. Não só com palavras de boca para fora, mas vamos amar a Deus demonstrando este amor através da nossa obediência. Há uma grande questão que a gente deve deixar claro aqui. Nenhum ser humano consegue obedecer a Deus 100%. Se isso fosse possível, não teria sido necessário o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu não estou dizendo aqui que podemos viver de acordo com as nossas vontades, falhando como bem entendemos, cometendo o pecado que mais gostamos, com a desculpa que somos de fato falhos e não somos capazes de obedecer a Deus. Não é isso. Os bem-aventurados são aqueles que buscam a Deus, buscam obedecer. O que isso significa? Significa que os bem-aventurados fazem de tudo para praticarem a palavra de Deus, aplicando a palavra do Senhor em tudo que eles fazem. Então, vai haver momentos que estas pessoas vão errar, vai haver momento que você vai errar, que eu vou errar. No entanto, o nosso esforço deve estar em obedecer a Deus, colocando em prática os mandamentos dele em nossa vida, em nosso cotidiano, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente deseja. Então, há um grande problema. Um grande problema para cada um de nós. Ou posso dizer que há uma grande luta. Uma luta diária. Uma luta diária. Renunciar à nossa vontade, renunciar o nosso eu, para então obedecermos a palavra do Senhor. Porque para obedecermos a palavra de Deus, temos que renunciar a nós mesmos. Ouça com atenção o que diz o versículo 4 do Salmo 119. Vamos ler novamente. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Quem é capaz, repito esta pergunta, quem é capaz de obedecer 100% a palavra de Deus? Mas graças a Deus, que o Senhor, graças a Ele, que Ele mesmo, que Ele age perdoando os nossos pecados de desobediência. Sabe como Deus nos chama? Sabe como Deus chama aqueles que são perdoados através de sua graça? São chamados de bem-aventurados. Bem-aventurados. Bem-aventurados, falo novamente. Podemos ver aqui, Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade
Bem-aventurado, vamos ler novamente. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Meu irmão, por meio da graça, nós somos perdoados, somos salvos e nos tornamos bem-aventurados. Bem-aventurados. Eu lembro também de Isaías 55, versículo 7, que diz para o homem mau se aproximar de Deus, porque o Senhor é generoso e sempre está pronto a perdoar. Está sempre pronto a perdoar. Então, eu digo novamente, graças a Deus que Ele mesmo nos proveu, não é? A graça nos deu, colocou em prática, construiu, elaborou todo um plano de salvação para nos perdoar, para nos salvar. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. E aí, quando nós somos perdoados por Deus e nos deixamos voluntariamente ser ensinados pelo Senhor, daí podemos dizer o que o salmista falou. No versículo 6 de Salmos 119. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os seus mandamentos. Quando nós deixamos que Deus nos ensine e passamos a praticar as suas palavras, quando voltamos, voltamos à palavra de Deus, a ler, a meditar, a gente vê o seguinte: olha, isso daqui eu estou fazendo, graças a Deus. E quando nós nos deparamos a alguma coisa na palavra de Deus que a gente ainda não obedece, devemos nos envergonhar, devemos lamentar, devemos chorar, devemos nos humilhar, não podemos fechar os olhos, pegar aquilo, jogar debaixo do tapete, pegar sujeira, jogar debaixo do tapete, tá tudo bem, e fechar os olhos para aquilo que a gente não faz, que a palavra do Senhor diz que a gente tem que fazer. Este é o grande problema. Tem muita gente que, ao ler a palavra de Deus, deveria se envergonhar, não se envergonha, porque não reconhece o seu erro, o seu pecado. Quando Paulo diz, quando ele nos orienta acerca da ceia do Senhor, para que o homem examine-se a si mesmo, ele está falando para nós nos examinarmos com a perspectiva, com a visão da palavra de Deus. Não com nossa visão carnal, pecaminosa. Porque se formos olhar pela nossa perspectiva, se formos olhar com aquilo, pelo que nós achamos, pelo que nós gostamos, pelo nosso gosto, a gente não vai achar problema nenhum. A gente não vai achar. Agora, se nós permitirmos que a palavra de Deus nos confronte, aí vamos encontrar os erros e poderemos nos arrepender destes erros, sermos perdoados pelo Senhor e seguirmos bem-aventurados. Então, aqui está o grande problema. Muitos seguem as suas vidas sem se autoavaliar com a visão da palavra de Deus. Romanos 12, versículo 3, também deixa isso claro, que nós não podemos nos julgar mais santos do que realmente somos. Que devemos olhar para a nossa vida com a visão da palavra de Deus e sermos realistas a respeito do que nós realmente somos diante do Senhor.
Aí, seguindo. Não é à toa também. Não. Aqui, ó. Não é à toa que aquele que recebe de Deus o ensinamento, põe em prática e depois volta neste mesmo ensinamento e não se envergonha, é chamado de bem-aventurado, de feliz. Porque posso dizer que ele subiu mais um degrauzinho, mais um degrau, mais um degrau. E assim a gente vai subindo a cada dia. E quando nós recebemos, vamos dizer assim, o puxão, ai, tô puxando a minha orelha aqui, o puxão de orelha do Senhor, não podemos fechar os nossos ouvidos para isso, porque quem é corrigido, quem é ensinado, disciplinado por Deus, também é bem-aventurado. Olha só, Apocalipse 3, versículo 19, quando Jesus estava dando aquele puxão de orelha na igreja de Laodiceia, ele disse o seguinte: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Jesus estava corrigindo a igreja de Laodiceia, não é porque ele queria pisar na igreja, não é porque ele queria mostrar para a igreja que eles não valiam nada, não é porque ele queria dar uma lição de moral, como nós gostamos de fazer, não é? Vou falar com fulano de tal, vou dar uma lição de moral, vou mostrar para ela o que é A mais B, quantos pauzinhos se faz uma canoa, vou mostrar que tá errado, que é um pervertido, que não sei o quê. Nós que gostamos de fazer isso. Deus não. Deus, quando nos disciplina, nos corrige, nos ensina, é porque Ele nos ama e quer que Ele quer que a gente se arrependa e que a gente seja limpo, purificado e salvo. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, diz o seguinte: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam esta disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos, uma vez que respeitávamos os nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina de nosso Pai, de nosso Espírito, e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgavam melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa, no entanto, mais tarde produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então, o Salmo 119, do versículo 1 ao 8, nos mostra que os bem-aventurados são aqueles que buscam em todo momento praticar a palavra de Deus
são aqueles que aceitam a correção do Senhor, são aqueles que reconhecem os seus defeitos, os seus erros e se arrependem deles quando são confrontados pela palavra de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida e que você ponha em prática esta palavra e que você deixe que o Senhor fale profundamente, não só agora, mas sempre em sua vida, através destas verdades da Bíblia Sagrada. Nos encontramos no próximo episódio desta série de estudos do Salmo 119. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal e deixar o seu like e participar comentando. Deixe seus comentários aqui, tá bom? Interaja com a gente, vai ser muito bom ler seu comentário e mandar abraço para você, saber que você está acompanhando o estudo e que você está ansioso, espera ansiosamente pelo próximo episódio. Deus te abençoe.